Meus queridos irmãos e distintos amigos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o evangelista Jefferson Massai, seja muito bem-vindo ao meu canal e através desse vídeo eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se você tem Bíblia, acompanhe comigo a leitura, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 15, que diz assim: E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, de tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? Esse texto é um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento e ele narra a guerra da Síria contra Israel. Pois o texto diz que a Síria declara guerra contra Israel e no caminho que Israel estava andando, a Síria vai armar uma emboscada. O interessante é, ao mesmo tempo que a Síria está montando uma emboscada, Deus visita a casa de Eliseu e revela para ele os planos do inimigo. Por quê? Porque Deus sempre chega na frente. A Bíblia diz que Deus revela para o profeta Eliseu aonde a Síria havia armado uma emboscada. Então, Eliseu manda um mensageiro dizer ao rei de Israel: troque de caminho, pois nesse caminho que vocês estão andando há uma armadilha da Síria. Então, Israel troca de caminho e a Síria não consegue pegar Israel. Só que isso não acontece apenas uma vez ou duas, acontece por diversas vezes. E em uma dessas vezes a Síria vai ficar muito irritada com Israel. O rei vai chamar os seus principais guerreiros e vai dizer: há um traidor entre nós, porque todas as vezes que a gente arma uma emboscada, Israel troca de caminho e consegue se livrar. É então que alguém naquela reunião vai dizer: meu rei, não tem ninguém traindo a Síria. O problema é que há um profeta em Israel. E todas as vezes que a Síria arma uma emboscada, Deus revela tudo para ele e eles trocam de caminho. A raiva do rei da Síria já não era mais com Israel, mas agora toda a raiva, a ira, a contenda que existia contra Israel, agora vai se voltar contra Eliseu. Diz a Bíblia que o rei manda o exército para a cidade chamada Samaria e vai cercar toda a cidade com carruagens, com cavalos e com soldados que estavam com lanças e com escudo, a fim de pegar Eliseu. Por sua vez, Eliseu estava dentro da sua casa com o seu obreiro, com o seu servo, com o seu moço. E a Bíblia diz que no dia em que o cerco acontece, o moço de Eliseu acorda mais cedo. E quando ele sai de casa, ele percebe que o exército da Síria está cercando a cidade para pegar Eliseu. Ele volta para dentro de casa, acorda Eliseu e diz: meu senhor, meu mestre, e agora? O que nós vamos fazer? Situação complicada, né? A Bíblia diz que agora tanto Eliseu quanto o seu servo estão cercados pelo exército da Síria. A Síria queria pegar Eliseu para que Eliseu não recebesse mais revelações de Deus e atrapalhasse os seus planos, que era pegar Israel. É nesse momento que eles estavam acuados, sem saber o que fazer e com certeza temerosos. Mas algo iria acontecer dentro daquela casa que mudaria toda a história e todo o desfecho da nação de Israel. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, pois eles definitivamente não sabiam e não tinham mais o que fazer. Eles estavam cercados, havia um exército preparado para pegar os dois. E é nesses momentos que nós não sabemos o que fazer, que nós devemos prestar atenção em três coisas que nós devemos fazer quando não soubermos o que fazer. Esse é o tema do vídeo. O que fazer quando não soubermos o que fazer? Esse texto me mostra três coisas que nós devemos fazer quando nós não soubermos mais como proceder em determinadas situações. Veja bem, a Bíblia diz que quando o moço de Eliseu diz para ele: e agora, meu senhor, o que faremos? Eliseu vai olhar para ele e revelar a primeira coisa.
Eliseu vai dizer para ele: não temas. A frase não temas aparece na Bíblia 365 vezes. É como se todos os dias do ano Deus dissesse para você: não temas. Quando Eliseu diz para ele: não temas, Eliseu está tentando tranquilizar o moço. Porque naquela situação, se o moço fizesse qualquer coisa que não fosse direcionada por Deus, tudo daria errado e o projeto daria problema. A Bíblia vai dizer que quando Eliseu diz para ele: não temas, Eliseu está querendo dizer: não faça nada. A primeira coisa que você deve fazer quando não souber o que fazer é: não faça nada. Em situações complicadas, em que nós passamos por problemas que nós não sabemos como resolver, a primeira coisa que nós devemos ter é calma, é não temer. Porque se nós fizermos qualquer coisa fora da direção de Deus, tudo aquilo que Deus queria fazer com aquele processo, daria errado. Então, se você está passando algum problema que você não sabe como resolver, se o cenário onde você está não te dá opção de escape nenhum, eu tenho um recado de Deus para você. Primeiro, não faça absolutamente nada. Porque em situações complicadas, quando nós fazemos algo sem a direção, tudo dá errado. Então Eliseu olha para ele e diz assim: não temas, ou seja, não faça nada. Fique tranquilo, acalme-se. Deus vai nos tirar dessa situação, mas para que Deus faça a parte dele, nós não podemos atrapalhar o processo. Não faça nada. Se você não sabe o que fazer, não escreva, não retruque, não mande mensagem, não brigue, não revide. Se você não sabe o que fazer, fique quieto e não faça nada. A segunda coisa que Eliseu vai dizer para ele é: maior é o que está conosco aqui dentro do que os que estão com eles lá fora. Até então, o servo de Eliseu só tinha visto o exército cercando. E na ótica humana, é óbvio, não tem escapatória. Quando Eliseu diz para ele: maior é o que está conosco aqui dentro do que o que está lá fora, Eliseu está dizendo: eu sei quem está conosco, não há o que temer. Só que a segunda coisa que você não pode fazer quando não souber o que fazer é sair do lugar que você está. É por isso que Eliseu vai dizer para ele: maior é o que está conosco aqui dentro. Ou seja, se você não sabe o que fazer, se você não tem o que fazer, se você não tem como sair da situação, fique no mesmo lugar, pois maior é o que está com você do que aqueles que se levantaram contra você. Eliseu estava querendo dizer para ele mais ou menos o seguinte: não faça nada antes que Deus mande nós fazermos. Segundo, não vamos sair daqui. Lá fora eu sei que tem inimigos, mas aqui dentro nós temos Deus. E Deus é muito maior do que qualquer exército e do que qualquer problema que tenha se levantado contra a sua vida. Segundo recado: quando você não souber o que fazer, não saia do lugar, pois onde você estiver, Deus estará com você. É então que Eliseu vai chamar o moço para perto dele e vai dizer assim: eu vou orar por você. Deus, abra os olhos dele, para que ele veja o que eu também consigo ver. Quando o moço de Eliseu abre os olhos, a Bíblia diz que ele vê um exército muito, muito e muito maior de anjos que estavam sobrevoando sobre o exército da Síria. É então que ele agora vai se tranquilizar e aquela panela de pressão que ele estava dentro agora já não faz mais sentido. Por quê? Porque a terceira coisa que você deve fazer quando não souber o que fazer é suportar a pressão.
Pois quando nós suportamos a pressão, a nossa visão se abre e nós conseguimos enxergar o que só a fé pode revelar. Ele fica tranquilo, porque se tinha 10.000 cavaleiros, tinha 30.000 anjos, protegendo, guardando e livrando. Mas para isso, não faça nada. Para isso, não saia do lugar. Para isso, suporte a pressão. 3 coisas que você deve fazer quando não souber o que fazer. Deus deu o livramento tanto para Eliseu e o seu moço, quanto para Israel. A Síria não fez absolutamente nada e o nome do Senhor foi glorificado. Portanto, esse vídeo é uma lição para você que está passando um momento difícil, um processo delicado, ou está em uma panela de pressão, onde tudo está dando errado e o inimigo tem se levantado. Primeiro, não faça nada. Segundo, não saia do lugar. Terceiro, aguente a pressão. Fazendo essas 3 coisas, Deus te dará vitória. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe esse vídeo. E que Deus assim abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus.